Um dia na minha vida sendo influenciadora digital. Acordei às 7 e eu sempre durmo com essas coisas no cabelo pra ele ficar bonito. Spoiler, não deu certo. Tomei meu café da manhã e comecei a trabalhar. Hoje foi o dia de tentar ajudar meu editor, vulgo namorado, Selecionando os vídeos e imagens que vão aparecer nos vídeos da semana. E é uma das partes mais divertidas do trabalho, por motivos óbvios. Eu lembrei que tinha um evento à tarde que eu precisava lavar roupa pra ele E aproveitei pra pegar uma marmitolas pra almoçar. Se existe alguém mais fã de almoço que eu desconheço. Logo em seguida, comecei a me maquiar por causa do evento. E o look final foi Cheguei ele. no evento e o escritório da Meta tava parecendo um museu. E tinha várias atividades, incluindo essa, em que eu ganhei um chocolate. Depois eu descobri que dava pra ganhar um LED. E aí, finalmente, foi a hora de fingir que eu era adulta e ir pra uma palestra extremamente séria. Depois nós comemos. Aí eu vi um truque de mágica e comi mais um pouco. Logo em seguida, eu peguei muito trânsito pra ir tomar um café super faturado com as minhas amigas e... Eu esqueci de gravar o final do vídeo, gente. Eu cheguei em casa ontem, lavei a louça e dormi. Espero que vocês tenham gostado. Simpsons prevendo o futuro. Os Simpsons previram o 11 de setembro 4 anos antes dele acontecer. No episódio 200, aparecia uma propaganda de ingressos pra Nova York por $9. Só que o 9 se alinhou perfeitamente com as torres gêmeas, que ficaram parecendo um 11, dizendo 11 de setembro. Em 1999, os Simpsons previram que o Trump seria presidente dos Estados Unidos. Na época, isso era uma piada, porque ele era uma pessoa famosa. Mas em 2016 e 2025, a piada realmente virou verdade. Em 2012, os Simpsons previram a participação da Lady Gaga no intervalo do Super Bowl. Em 2017, ela fez uma apresentação surpreendentemente parecida com o que eles mostraram. As duas, inclusive, começavam com ela suspensa no ar. Por fim, em um episódio de 1990, Bart e a Lisa estavam pescando e pegam um peixe de 3 olhos perto de uma usina nuclear. E em 2011, um pescador argentino realmente fez a mesma coisa na vida real. Coisas que todo mundo faz, mas ninguém admite. Ficar abrindo a geladeira várias vezes pra ver se tem coisa nova, mesmo sabendo que não tem nada novo. Parar o micro-ondas 1 segundo antes de terminar. E quando não entendeu o que a pessoa falou, torcendo pra não ter sido uma pergunta. Ou perguntar quê? Mesmo quando entendeu o que a pessoa falou. Colocar um monte de coisa no carrinho, mas nunca comprar. Cheirar o copo antes de usar. Falar que tá chegando no rolê mesmo sem ter saído de casa. Fingir que tá num videoclipe enquanto escuta a música. So lonely, Mr. Lonely. I had nobody to call my own girl. So lonely. Pessoas que ganharam na loteria das comidas. Esse cara abriu uma cartela de ovos teoricamente normal, mas todos tinham 2 gemas. Esse abacate veio sem caroço, uma espiga de milho que tinha uma mini espiga de milho, esse Lay's que é do tamanho da embalagem de Lay's. Eu só queria saber como não quebrou. Essa cebola empanada que veio no formato de uma nota musical. Essa pessoa abriu seu pimentão e dentro dele tinham vários outros pimentões nascendo. A pessoa mais sortuda do mundo. Todos os salgadinhos tinham caído da prateleira. A surpresa desse Kinder Ovo tava encapsulada em outra camada de chocolate. Esse aí quase valeu o dinheiro que ele custa. Abriram uma mexerica e dentro dela tinha uma mini mexerica, uma uva mutada, 2 bananas em uma e um moranguinho em formato de coração. Os piores chá revelação. Esse pai resolveu fazer uma revelação em que ele chutava uma bola e quando ela estourava, revelava a cor que tinha dentro. Só que ele se empolgou um pouco demais e a bola foi muito alto. E eles tiveram que ir no vizinho pra descobrir o gênero da criança. Esse aqui tinha um conceito parecido, mas era de basquete. Eles só não lembraram que precisava ter um mínimo de habilidade pra funcionar. Essa menina precisava furar o balão pra revelar o gênero do seu irmãozinho. Só que ela não entendeu direito o que era pra fazer e deu meio ruim. Já eles descobriram que iam ter outro filho, mas quase perderam o que já tinham. Gente do céu. Esse casal resolveu pintar uma cachoeira inteira de azul pra revelar que o seu filho seria menino. Só que o vídeo viralizou e chegou nas autoridades ambientais, que multaram eles porque isso é crime. Quanto tempo você sobreviveria nesses mundos? Em GTA, você sobreviveria de 5 a 15 minutos, antes de ser atropelado, baleado ou preso. Além disso, pela violência e falta de leis, mesmo que você fosse muito bom, não passaria de 24 horas. Em Roblox, uma pessoa normal viveria 90 anos em um lobby seguro, porque não sentiria nem fome nem sede. Mas em modos mais perigosos, a sua expectativa de vida seria só 5 minutos. Já no mundo de Stranger Things, você viveria de 1 a 3 dias. Isso se sobrevivesse ao Demogorgon. No universo de Five Nights at Freddy's, você viveria só alguns minutos, porque o comportamento dos personagens é um pouco imprevisível. Além do estresse psicológico que faria você enlouquecer. Por fim, se você vivesse em Naruto, sobreviveria de 1 a 2 semanas. Isso por causa dos ninjas treinados e das criaturas perigosas, como demônios e animais místicos. A menos que você fosse o ninja treinado. Aí daria bom. Shaquille O'Neal fazendo objetos do dia a dia parecerem minúsculos. Ele calça o equivalente a 55. E esse é um tênis dele comparado à cabeça de uma pessoa. Esse é ele comendo 2 donuts de tamanho normal ao mesmo tempo, com uma mordida só. E falando em comer, esse é ele comendo uma coxinha de frango normal. E esse é ele segurando um pedaço normal de pizza. Um anel dele, mas na mão de uma pessoa normal. O dedo dele tem o tamanho de 2 dedos da pessoa. Esse é o Shaq pegando o Kevin Hart no colo como se ele fosse uma criança. Ele segurando um celular de tamanho completamente normal. A garrafa de
de água dele parece, sei lá, um copo de shot. E por incrível que pareça, ele cabe no menor carro do mundo. Não sei como, mas ele cabe. E se você fosse a última criança da Terra? No começo, você veria todos os seus colegas da escola sumindo completamente. Uma hora depois, os jornais anunciariam que todas as crianças sumiram. E nesse momento, você se tornaria a pessoa mais importante do planeta. 3 dias depois, as lojas de brinquedo e videogame te dariam muitos presentes pra te deixar muito feliz. Uma semana depois, os exércitos mais poderosos do mundo estariam te protegendo, pra ter certeza que nada ruim aconteceria com você. 20 anos depois, você se tornaria o adulto mais jovem do planeta, e a população humana teria diminuído em mais de 50%. 30 anos depois, o planeta entraria em crise, porque as pessoas mais velhas começariam a morrer sem nenhuma nova nascendo, e por isso seria sua responsabilidade ter filhos pra repopular a Terra. 70 anos depois, você e sua família seriam as únicas pessoas vivas, e só depois de algumas centenas e milhares de anos, se tudo desse certo, os seus descendentes talvez recuperariam o equilíbrio do planeta. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2015, uma menina de 5 anos estava brincando no seu apartamento no 3º andar. Só que sem querer, ela caiu da janela do seu quarto. Os seus pais, então, desceram desesperados esperando pelo pior. Mas, incrivelmente, a pelúcia dos Minions que ela estava usando pra brincar serviu de almofada e salvou a sua vida. Um menino de 7 anos estava no carro com a sua avó quando ela desmaiou, com o pé no acelerador. O menino, então, pegou o volante e fez o carro derrapar, freando contra uma barreira de contenção. E assim, conseguiu salvar a sua vida e da sua avó. E quando a polícia perguntou como ele aprendeu a fazer aquilo, ele respondeu que foi no Mario Kart. Durante um bombardeio alemão em 1940 no país de Gales, a casa de uma menina de 2 anos foi atingida e o teto do seu quarto desabou. A mãe, então, correu pra resgatar a filha, mas surpreendentemente encontrou ela bem, porque a cabeça dura da sua boneca absorveu o impacto e protegeu ela. Jeitos geniais que pessoas colaram em provas. Um menino tava na banda da escola e tinha um ensaio de manhã e uma prova à tarde, pra qual ele não tinha estudado. Ele, então, conseguiu uma cópia da prova que era de múltipla escolha com o aluno da manhã. Sabendo todas as perguntas, durante o ensaio, ele pesquisou as respostas no Google. Só que ele sabia que não podia ficar com anotações durante a prova. E foi aí que ele teve uma ideia. As notas musicais têm o nome A, B, C e D. Ele então anotou todas as respostas como uma partitura. Na hora da prova, os professores pediram pra eles guardarem tudo que tinham, mas deixaram ele ficar com a partitura no chão, já que nela só tinham desenhos de notas musicais. Ele colou e conseguiu tirar 10 sem ser pego. Jeitos geniais que pessoas colaram em provas. Um menino tava na banda da escola e tinha um ensaio de manhã e uma prova à tarde, pra qual ele não tinha estudado. Ele então conseguiu uma cópia da prova que era de múltipla escolha com o aluno da manhã. Sabendo todas as perguntas, durante o ensaio, ele pesquisou as respostas no Google. Só que ele sabia que não podia ficar com anotações durante a prova. E foi aí que ele teve uma ideia. As notas musicais têm o nome A, B, C e D. Ele então anotou todas as respostas como uma partitura. Na hora da prova, os professores pediram pra eles guardarem tudo que tinham, mas deixaram ele ficar com a partitura no chão, já que nela só tinham desenhos de notas musicais. Ele colou e conseguiu tirar 10 sem ser pego. Piores crianças no esconde-esconde. Como que eu explico que ainda dá pra ver o formato delas? Mesmo que você esconda o seu rosto, ainda dá pra ver o seu corpo. A caixa é transparente. Tadinho. Esse foi o melhor até agora, mas eu acho que ainda não deu muito certo. O mesmo erro. Pelo menos ela tentou. Eu consigo entender a lógica, só faltou deitar. Nota de esconderijo, 2. Nota de criatividade, 11. Esse aqui é bem bom, tirando o fato que dá pra ver seu pé e a sua mão. Esse me deu dó, porque se não fosse o espelho, seria um ótimo esconderijo. Mesma coisa nesse, a sombra tudo. Amiga, essa cortina é transparente. Vídeos virais expostos por serem falsos. Esse vídeo viralizou muito, porque nele um peixe sai voando e bate na cara de uma jornalista no meio de uma reportagem. Mas essa mulher não é repórter, e sim influenciadora. E o peixe que tava morto foi jogado na cara dela. Mas pra vocês não ficarem tristes, isso realmente aconteceu na Noruega com outra pessoa. Já nesse vídeo, o Papa Francisco puxa uma toalha de mesa, sem derrubar nenhum objeto. Só que esse vídeo é só uma edição muito bem feita, porque no original ele só caminha pro lado. Em 2019, esse vídeo viralizou, mostrando uma árvore que teria brotado dentro de um carro em só alguns dias. E por mais que ele tenha enganado muita gente, isso aqui era só uma instalação de arte. Esse vídeo teoricamente mostrava o que acontece quando um raio cai na água. Só que na real tinham explosivos embaixo d'água. E um raio atingindo a água, na verdade, é assim. Eu achei bem legal de qualquer forma. Por fim, nesse vídeo, patinhos esperavam pra atravessar a rua no sinal verde. E por mais que ele seja muito fofo, infelizmente ele é mentira. Vozes
famosas. A voz da boneca de Batatinha Frita 123 é feita pela dubladora Flora Paulita, e quem canta a música original é a Regan Toll. A dona da voz original da Siri nunca foi confirmada, mas supostamente é a dubladora Regina Bittar. E quando ela gravou a Siri, já era a voz oficial do GPS do Google Tradutor. Meu amor, isso está delicioso. Essa aqui é a Bia Menezes, que foi dubladora da Peppa Pig. Oi, eu sou a Peppa Pig. O Jorge é dublado pelo irmão dela. E a Suzy, melhor amiga da Peppa, é dublada pela sua mãe. E por fim, a famosa voz do Cebolinha é feita pela Angélica Santos, que também faz a voz da Pérola de Bob Esponja. Pessoas que mudaram a história sem querer. Em 1918, um soldado britânico chamado Henry estava lutando na França. E quando a batalha terminou, os britânicos ganharam. E todo mundo estava pronto para ir para casa. Só que nesse momento, o Henry viu um soldado alemão completamente machucado, que estava lutando para não morrer. O Henry, que poderia muito bem acabar com a vida dele, resolveu ser humano e gentil e deixou o homem ir embora sem machucar ele. Ele salvou a vida do cara. Desse cara aqui. Quanto tempo você sobreviveria nesses mundos? No mundo de Death Note, você sobreviveria uns 70 anos. A menos que você fosse um criminoso. Aí você viveria uns 40 segundos. No mundo de Resident Evil, você viveria uns 14 dias. Porque os zumbis acabariam com você rapidinho. No universo de Lego, você viveria só 7 dias. Porque apesar de não ser um lugar perigoso, toda a sua comida seria de plástico, que não tem nenhum nutriente. Fora a dor de pisar em Lego toda hora. Em Pandora de Avatar, você viveria só 18 horas. Porque o ar de lá é venenoso pros humanos. Fora que o planeta estaria cheio de aliens gigantes. 20 minutos é o que você aguentaria no mundo de Fortnite. E se você não sabe construir, seria menos ainda. Por fim, no mundo de Mario, você viveria só 10 minutos, já que lá tem muitas ameaças. A vantagem é que você teria 3 vidas pra gastar. Segredos da Disney. A Disney usa bandeiras falsas dos Estados Unidos, com o número errado de listras e estrelas. Isso porque eles seriam obrigados a abaixar bandeiras reais à noite. Mas as falsas podem ficar de pé 24 horas por dia. A Torre do Terror tem exatamente 199 pés, porque se tivesse 200, teria que ter uma luz pra sinalizar pra aviões. Eles também não queriam que essa montanha cheia de neve fosse vista da parte de floresta do parque, porque não faria sentido com o cenário. Eles então cortaram uma árvore do exato formato da montanha pra esconder ela. E dentro dessa montanha também tem uma área de descanso para funcionários com uma quadra de basquete. Embaixo do parque também existe uma rede de túneis para a mesma função: esconder funcionários que estão descansando e facilitar quando eles precisam ir de um lado pro outro do parque. O objetivo da Disney é deixar o parque o mais incrível possível para crianças. E por isso algumas estátuas são diferentes quando são vistas de baixo, como essa da Cinderela, que é normal do ponto de vista de um adulto, mas quando é visto por uma criança, a coroa alinha perfeitamente com a cabeça dela. Comerciais que foram banidos. O Xbox lançou um dos comerciais mais bizarros de todos os tempos. Uma mãe tava dando à luz e o seu bebê sai pela janela, vira adulto e cai sem vida em uma cova, pra dizer que a vida era curta demais e que você deveria gastar o seu tempo jogando Xbox. O comercial foi banido no mundo inteiro. Já a Skittles lançou um comercial bem bizarro de Dia das Mães, que mostrava uma mãe e um filho ainda conectados pelo cordão umbilical. A mãe comia o Skittles e o filho tentava adivinhar qual era o sabor, porque ainda estava conectado nela. I love you eating Skittles every time I eat Skittles. I miss Dad. Muita gente achou a propaganda perturbadora e ela foi banida depois de só alguns dias no ar. Quão rápido esses personagens acabariam com a humanidade? Se os Battle Droids de Star Wars tentassem destruir todas as 8 bilhões de pessoas do mundo, levariam 95 anos pra fazer isso, porque eles são meio burros e têm uma mira bem ruim. Já o Voldemort levaria só 12 anos, e aí ele teria 8 bilhões de narizes pra ele. Levaria só 13 horas pro Rick e Morty destruírem toda a humanidade, porque o QI do Rick é literalmente mais de 500. E considerando tudo que ele já fez, eu acredito. Se o Pac-Man fosse real, levaria só 20 dias pra ele comer todas as pessoas da Terra. Isso porque ele teria 19 metros de altura. Se o Godzilla tentasse destruir todas as pessoas, isso levaria entre algumas semanas e meses. Por fim, o Bob Esponja levaria aproximadamente 500 anos. Isso porque ele não é muito inteligente e não tem muito poder de planejamento. Quão rápido esses personagens acabariam com a humanidade? Se os Battle Droids de Star Wars tentassem destruir todas as 8 bilhões de pessoas do mundo, levariam 95 anos pra fazer isso, porque eles são meio burros e têm uma mira bem ruim. Já o Voldemort levaria só 12 anos, e aí ele teria 8 bilhões de narizes pra ele. Levaria só 13 horas pro Rick e Morty destruírem toda a humanidade, porque o QI do Rick é literalmente mais de 500. E considerando tudo que ele já fez, eu acredito. Se o Pac-Man fosse real, levaria só 20 dias pra ele comer todas as pessoas da Terra. Isso porque ele teria 19 metros de altura. Se o Godzilla tentasse destruir todas as pessoas, isso levaria entre algumas semanas e meses. Por fim, o Bob Esponja levaria aproximadamente 500 anos. Isso porque ele não é muito inteligente e não tem muito poder de planejamento.